Dom de profecia. Vamos entender um pouco a respeito dessa questão. Antes de entrar no assunto, eu vou fazer uma pergunta para você interagir com a gente aí nos comentários. Para você, qual é a função do profeta? O que você entende como profeta e qual é a função do profeta? Interaja aí com a gente nos comentários e fala aí o que você pensa a respeito desse assunto. Vamos lá. Nos tempos bíblicos, nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicação de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Os profetas não profetizavam por sua própria iniciativa. Quando você vai lá no grego, a palavra, no hebraico, aliás, no Antigo Testamento, a palavra profeta é navi. E do grego é propetes, que quer dizer porta-voz. Alguém que fala em nome de Deus. Esse é o profeta, é alguém que Deus usa para falar em seu nome. E nós vemos isso na trajetória bíblica, nós vimos em algum outro ensino mais para trás aí, que Deus se revelava de várias formas ao ser humano. E entre as revelações nós conhecemos a revelação geral, que é quando Deus se revela através da natureza, e a revelação especial, que era quando Deus inspirava a mente dos profetas para trazer uma mensagem específica, através de sonhos, visões, para trazer a sua mensagem às pessoas, para que as pessoas não ficassem no escuro. O nosso Deus, o Deus em que nós acreditamos, é um Deus que não nos deixa no escuro. Ele sempre vai nos mostrar a respeito daquilo que vai acontecer, que está acontecendo e que ainda irá acontecer. Vamos acompanhando um pouco mais a respeito dessa questão. Quando nós avançamos um pouco mais, nós compreendemos que, através dos anos, Deus concedeu revelações de sua vontade ao seu povo, utilizando as pessoas que haviam recebido o dom de profecia. Nós vimos no estudo passado que Deus concede dons para as pessoas, dons espirituais, que o único propósito é a edificação do corpo de Cristo e o avanço da pregação do Evangelho. E dentre esses dons espirituais que Deus concede, na trajetória bíblica Ele concedeu o dom de profecia. E eu vou fazer uma outra pergunta para você também interagir conosco. Você acredita no dom de profecia? Sim ou não? Você vai comentar aí nos comentários e interagir conosco também. Quando nós olhamos para essa questão, nós percebemos que profeta não é só aquele que profetiza, mas é aquele que leva a mensagem de Deus em todos os momentos. E nós percebemos também que é Deus quem toma a iniciativa de chamar o profeta. Não é alguém que se vai lá e não, a partir de hoje eu quero ser profeta. Não é assim que funciona. É Deus que toma a iniciativa de chamar o profeta. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Deus foi lá, chamou Moisés, Deus foi lá, chamou Amós, Deus foi lá e chamou vários outros, chamou Isaías. E nós percebemos, olhando para isso, que a Bíblia toda, a palavra de Deus, a Bíblia toda, ela é resultado de um dom profético, ou seja, são mais de 40 autores em vários anos, dividido em vários anos, onde todos eles falam do mesmo assunto, inspirados pelo Espírito Santo, pelo dom profético. Quando nós avançamos um pouco mais a respeito dessa questão, nós percebemos lá, eu queria ler um texto da Bíblia, no Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele revela aos profetas para que nós não fiquemos no escuro, para que você possa entender o que Deus quer de nós. Tudo que Deus faria na história foi revelado através do dom profético, através da profecia. E aí nós vemos o dilúvio, quando Noé ali anunciou por mais de 100 anos. Nós vemos quando, antes de Jesus ser enviado pela primeira vez, sobre a segunda volta também nós vemos isso. Então tudo que Deus vai fazer, Ele revela primeiro aos seus profetas, para que nós não fiquemos no escuro. Mas quando nós aprofundamos um pouco mais, Anderson, qual é que é a função do dom profético? Bom, dentre muitas coisas, a função do dom profético é prestar assistência à fundação da igreja, edificar a igreja e advertir quanto a dificuldades futuras. Os profetas contribuíram para trazer também a lume a unidade da fé, protegendo a igreja contra as falsas doutrinas. Quando nós trazemos um pouco mais para os últimos dias, nós percebemos uma coisa interessante, que Deus concedeu o dom profético a João Batista para que ele anunciasse o primeiro advento de Cristo, o nascimento de Cristo aqui na terra. E nós podemos esperar que ele também envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento. Em Joel 2,
lá é dito que Deus derramaria o seu Espírito nos últimos dias de forma muito mais poderosa do que foi derramado no tempo da igreja primitiva. Ou seja, nós podemos esperar coisas maravilhosas e poderosas do nosso Deus para aqueles que estiverem dispostos e preparados a serem usados pelo Senhor. Amém? E quando nós avançamos mais a respeito dessa questão, nós percebemos que nos últimos dias, e nós tivemos um estudo sobre esse assunto, que a igreja remanescente, qual é essa igreja remanescente, Anderson? Vamos relembrar um pouquinho daquele estudo. Nós vimos lá em Apocalipse 12, 17, que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, os descendentes, o remanescente da mulher, que em profecia é a igreja, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que esse descendente, esse remanescente, ele teria duas características: os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Anderson, qual é o testemunho de Jesus, ou o que é o testemunho de Jesus? Bom, quando nós olhamos lá em Apocalipse 19, 10, nós percebemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, está ligado à revelação profética e à revelação divina. Mas também nós percebemos, através da teologia bíblica, do Assim Diz o Senhor, que o espírito de profecia, ele está ligado ao Espírito Santo, que inspirou os profetas, à operação do dom de profecia e ao instrumento da profecia. E Anderson, a Bíblia me diz como é que eu posso saber se uma pessoa realmente é um profeta de Deus ou não? Sim, Jesus advertiu isso quando ele esteve aqui na terra, que nos últimos dias nós teríamos falsos profetas, nós deveríamos nos acautelar, porque muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos, se possível até os escolhidos, né? Muitos falsos profetas. E Anderson, como é que eu posso ter a certeza se uma pessoa é um profeta de Deus ou não? Bom, baseado no dom profético, nós percebemos que se a mensagem dele está harmonizada com a mensagem da Bíblia ou não. Um profeta posterior jamais deverá contradizer um profeta anterior. O Santo Espírito jamais se contradiz. Ou seja, um profeta de Deus tem que estar em harmonia com aquilo que um outro profeta disse, porque a palavra, ela se completa. Ou seja, é o mesmo Espírito que traz a mesma mensagem. Então a mensagem, ela tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, com a Bíblia. Uma outra coisa que a gente pode perceber para saber se realmente é um profeta de Deus, se as suas predições irão se comprovar verdadeiras. Embora as profecias possam representar uma pequena parcela da mensagem profética, a sua exatidão deve ser demonstrada, ou seja, entre outras coisas, a mensagem dele deve se concretizar. É claro que existem algumas profecias que são condicionantes, mas, no todo, a sua profecia daquele profeta, ela tem que se concretizar. E nós vemos umas outras coisas que nós podemos aprender a respeito dessa questão. Reconhecer a encarnação de Cristo, se esse profeta reconhece que Jesus encarnou aqui. O verdadeiro profeta deve crer na divindade e preexistência de Cristo, seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade. Que tipo de frutos produz o profeta? É uma outra forma que nós podemos entender se realmente é um profeta de Deus ou não. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. E aí nós vemos, se esse profeta, os seus frutos, são frutos que coincidem com a sua vida, com a sua trajetória cristã, uma trajetória bíblica ou não. E aí nós vamos saber se será um profeta ou não. Os seus frutos condizem com aquilo que... A sua vida, na verdade, né? Eu falei em uma outra palestra que o testemunho, muitas vezes, é a única Bíblia que as pessoas têm lido por aí. E isso conta muito. E trazendo para o contexto de profeta, ele tem que viver uma vida dedicada a Deus e realmente ter uma vida dedicada e coerente com aquilo que ele prega. E quando nós olhamos para tudo isso, trazendo para essa questão de que a Bíblia fala em Joel 2 que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito de forma ainda mais poderosa, nós chegamos a uma ideia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos, baseados na Bíblia, no Assim Diz o Senhor, que o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de uma mulher que nós conhecemos pelo nome, uma norte-americana, pelo nome de Ellen Gold White. Tendo satisfeito todos os testes bíblicos, ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos. Embora, infelizmente, hoje, muitos adventistas
Não acreditem no dom profético de Ellen White. Baseado no Assim diz o Senhor, nós acreditamos veementemente que Ellen White foi uma profetisa do Senhor, inspirada pelo Senhor durante 70 anos. Eu vou fazer uma outra pergunta para você poder interagir conosco aí nos seus comentários. Você que é adventista do sétimo dia, você acredita que Deus usou Ellen White e escolheu ela como uma profetisa para os últimos dias? Sim ou não? E quando nós analisamos a respeito dessas questões, nós percebemos uma coisa: a concordância com a Bíblia. Cuidadosos estudos têm demonstrado que seus escritos são coerentes, fidedignos e em total concordância com a Escritura. Você, ao analisar, e eu vou fazer uma outra perguntinha para você aí. Você já leu algum livro de Ellen White? Responde aí para a gente. Se sim, quais os livros que você já leu? E você vai perceber uma coisa interessante sobre todos os seus escritos. Que todos os escritos dela estão em concordância total com a palavra de Deus, com aquilo que assim diz o Senhor. E dentre esses livros, eu queria dizer para vocês que os que eu mais gosto são Caminho a Cristo, e indicaria para você ler, se você não leu, se você não conhece os escritos, se você não conhece aquilo que Ellen White escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, eu indicaria o Caminho a Cristo, o Desejado de Todas as Nações e o Grande Conflito. Dentre esses livros, você vai perceber que esses livros têm conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais íntimo com Cristo. E eu faço um desafio para você aí, para você se aprofundar e poder ler esses livros aí, para você conhecer um pouco da literatura de Ellen White. E nós percebemos que os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia e não podem ser colocados no mesmo livro. Infelizmente, assim como a tecnologia e a internet ajudam na propagação do Evangelho, às vezes ela também atrapalha. Infelizmente, muitas pessoas acreditam de forma errônea que nós, adventistas do sétimo dia, colocamos os escritos de Ellen White como algo maior ou substitutivo da palavra de Deus. Não, nós não acreditamos nisso. A Igreja Adventista do sétimo dia acredita piamente na palavra de Deus e no Assim diz o Senhor. E nós percebemos que os escritos de Ellen White, eles apenas reforçam aquilo que a Bíblia prega e aquilo que a Bíblia nos diz. E aí eu chego com essa conclusão, que nós estamos indo para o final, mais 2 slides. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma da sola Escritura, que a Bíblia, como seu propósito, é o seu próprio intérprete, e a Bíblia sozinha como base de todas as Escrituras. Eu quero encerrar com esse último slide, onde é uma citação de um dos livros da Ellen White, O Comportor Evangelista, que é um livro muito bom também. Li na minha vida, no meu período de comportagem, quando eu fazia teologia, que ela diz assim, que ela encarou o seu trabalho como a condução das pessoas de volta à Bíblia. Pouca importância é dada à Bíblia, e assim o Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Era assim que Ellen White via os seus escritos, como uma luz menor, instruindo as pessoas a se aproximarem da luz maior, que é a palavra de Deus e o Assim diz o Senhor. E eu quero fazer um apelo para você esta noite, para que você possa se aprofundar mais nos estudos da Ellen White, conhecer mais um pouco da sua literatura, e você vai perceber que uma pessoa que só estudou por 2 anos, que teve vários problemas de saúde, escrever as coisas que ela escreveu, da forma que ela escreveu, não teria como ter sido escrito se ela não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu convido você a ler algum desses livros que eu citei, ou se você quiser conhecer melhor a história de Ellen White, eu vou indicar um livro para você. O livro é Mensageira do Senhor. É um livro que nós lemos no curso teológico, que conta detalhes da história da vida de Ellen White. Então eu indicaria para você ler esse livro, para você conhecer ela, a história da vida dela, e você vai entender que Deus usou essa mulher de forma poderosa para nos reaproximar da palavra de Deus. E esta noite, que se você possa tomar a decisão de continuar acreditando que Deus ainda inspira a mente de pessoas, homens e mulheres, para que a sua palavra seja pregada e para que nós possamos conhecer a sua vontade. Você possa fechar os seus olhos neste momento e vamos conversar com Deus.
Querido Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma história, por mais uma mensagem, por mais uma lição, por mais um ensinamento daquilo que o Senhor tem tirado para nós através da Tua palavra, do Assim diz o Senhor. Obrigado porque o Senhor usou o dom profético para inspirar a mente de profetas, para trazer mensagens que nos advertem sobre a Tua breve volta e sobre muitos outros acontecimentos. Obrigado porque o Senhor usou também de forma poderosa a escritora norte-americana Ellen White, para nos ajudar, para ser uma pequena luz, para nos aproximar da luz maior que é a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas que nos assistem, a vida de todos aqueles que estão sofrendo por algum problema. Que a Tua misericórdia se aproxime da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.